Fala pessoal, tudo bem? Então, seja bem-vindo para mais uma aula bônus, onde nós vamos implementar aqui a utilização de slugs para que nós possamos ter aqui uma URL mais amigável e no acessar aqui do restaurante a gente ter, ao invés do ID, a gente ter o slug que nós vamos gerar com base aqui no nome informado pelo usuário. Então, esse restaurante 1 seria basicamente, ele teria o slug restaurante-1, tá bom? Esse serviço ele pode ser feito de forma manual, caso você queira produzir isso, mas como a gente está trabalhando aqui com Laravel e a gente quer um pouco mais de agilidade, a gente tem uma biblioteca, uma lib, que gera isso automaticamente para a gente, tá bom? Então a gente vai configurar ela, instalar ela daqui a pouco, que é o Laravel Slugable do Spat, certo? A gente vai instalar ela daqui a pouco aqui e a gente vai ver como a gente pode utilizar isso aqui na nossa aplicação. O primeiro passo aqui que eu vou fazer, antemão, é gerar uma migration que eu vou alterar aqui restaurantes, adicionando a column slug, tá bom? Então, a gente vai adicionar aqui essa coluna na nossa tabela de restaurantes para a gente poder, ao gerarmos aqui, na verdade, ao cadastrarmos, né, um novo restaurante, a gente possa ter o poder dessa lib Laravel Slugable gerando o slug para a gente automático e isso sendo salvo direto aqui no nosso restaurante. Tudo automatizado e simplificando a nossa vida. Então eu vou abrir aqui Migrations. Vou pegar aqui a minha última migration, né? Como eu vou alterar uma tabela, eu vou fazer aqui um esquema table na nossa tabela restaurantes. E vou adicionar aqui um campo string chamado de slug. E no rollback dessa migration, eu simplesmente faço um drop column aqui, slug. Certo? Então, bem tranquilo. Eu posso colocar ela aqui como nullable também, né? Permitindo valores nulos. E vamos executar aqui php artisan migrate. Nossa migração foi executada com sucesso. E de antemão já vou aqui fazer um composer require. Deixa eu copiar aqui o nome do pacote para a gente já instalar esse cara aqui na nossa aplicação. Então, composer require spat /laravel-slugable. Vamos esperar instalar e a gente volta já já assim que terminar. Bom, então ele já instalou para a gente aqui. É bem tranquilo a gente configurar esse cara. Se nós formos aqui na documentação mesmo aqui do pacote, a gente precisa usar essa trait hasslug, tá? Então eu vou copiar aqui, ó. Então a gente vai aqui no nosso restaurante. Vamos adicionar aqui os dois imports do hasslug e do slug options. E a gente pode chegar aqui e adicionar esse cara aqui. Deixa eu botar esse atributo aqui para baixo. Certo? Então, slug options vai ser o retorno aqui, né, da nossa configuração. E a gente vai informar aqui de onde ele vai gerar o slug, no nosso caso aqui vai ser do campo name. E ele vai salvar o slug na nossa coluna slug, tá bom? Então,
Eu vou adicionar ele aqui no fillable. E, em teoria, é para funcionar aqui pra gente. Então, se nós usarmos aqui, por exemplo, um PHP Artisan Tinker, coloquei o nome errado aqui. Nós pegarmos, por exemplo, o restaurante 1, a gente já vai ter aqui o campo slug como nulo, certo? E vamos aqui no nosso painel mesmo e tentar atualizar aqui um dado, né? Bom, então vamos testar aqui a criação de um novo restaurante. Clicar em cadastrar aqui. A gente tem aqui o nosso restaurante 4, né? Eu vou pegar ele aqui pra gente e perceba que a gente tem aqui o slug gerado automaticamente com base no nosso campo nome aqui. Tá bom? Então, tudo tranquilo e funcionando pra gente. O nosso caso aqui é o seguinte. Bom, aqui no update, caso você queira atualizar, para que o model possa perceber uma diferença e assim gerar outro slug, é bom que você, por exemplo, adicione um nome diferente, certo? Para ele poder pegar e atualizar esse campo com base no nome novo, certo? Pelo menos eu tentei atualizar diretamente, ele não reconheceu. E depois você pode voltar para o nome que era usado anteriormente, certo? E ele atualiza novamente para você, tá bom? Então fica uma dica aí na hora de atualizar. Aqui no meu caso, por exemplo, se eu chegar, uma parte interessante aqui é que se eu chegar e colocar aqui também restaurante 1, tá bom? O que que ele vai fazer? Ó? No restaurante 4, do ID 4, ele não duplica os nomes, tá? Então isso é bem legal e bem interessante, simplifica muito a nossa vida. Então, restaurante teste com slug, vou atualizar aqui. E nós temos aqui o nosso slug funcionando tranquilamente. Agora, muito simples para mim concluir essa aula. Na minha aplicação, ao invés de eu chamar aqui pelo ID, eu vou mudar desde a minha rota aqui web, aqui em cima. Ao invés de eu passar o ID, eu vou chamar o slug. Aqui no meu home control eu vou receber o slug. E vou pegar aqui as minhas views no meu home e na minha single. Na verdade, na single eu não preciso mexer, só aqui mesmo. Vou passar agora o slug e agora eu tenho o slug aqui para mim, né? Então é isso aí. Vou voltar aqui na home. Aqui, como a gente fez a condição para verificar se tem imagem, você pode colocar um se não para colocar uma imagem default, tá? Então, bem tranquilo de se fazer isso. A gente já tem ali o restaurante 1 e eu peguei aqui pelo restaurante 1, ele não vai encontrar porque agora o parameter converter não reconhece por conta do slug ao invés do ID, certo? Nesse caso, eu vou simplesmente fazer aqui um restaurante. Eu vou pegar aqui o restaurante, onde, né? E eu consigo usar aqui onde slug, já simplifica, já é mais uma opção para você. O Laravel vai usar o método slug e vai buscar exatamente no campo slug aqui pra gente. Isso simplifica demais pra gente. Então, eu vou pegar aqui o first. Ao invés do ID, eu vou passar restaurante, vai ficar mais significativo.
E na minha single eu vou mudar tudo que é ID para restaurante. Vamos verificar aqui. E agora sim, tudo funcionando pra gente, tá bom? Esse where slug aqui é a mesma coisa que eu fazer o where e passar o slug aqui, certo? Então já simplifica mais ainda a nossa vida e é mais uma opção aí que você tem dentro do Laravel, certo? E aqui mais uma dica extra, né? Caso você queira continuar com aqui o parâmetro converter, que a gente chama também aqui no Laravel de route model bind, né? Que é essa possibilidade de a gente ter ali uma entidade já populada com base no ID, tipando aquele parâmetro do método do controller, que recebe o parâmetro dinâmico da rota. A gente pode, por exemplo, chegar aqui no nosso... Eu estou aqui em restaurante, posso chegar aqui no meu restaurante e sobrescrever um método chamado de getRouterKeyName e aqui nesse meu caso retornar o campo que eu quero que ele busque. Então, como eu estou usando o slug, posso fazer isso, tá bom? E aqui no meu controller eu volto normalmente aqui o restaurante. Eu vou colocar aqui o resultado dentro da variável restaurante só para a gente não ter que mudar a view totalmente. E vamos ver se isso aqui vai funcionar. Atualizar e perceba que continua o mesmo resultado. Então a gente altera o comportamento, tá? Ele vai, ao invés de buscar pelo ID, ó, vou mudar aqui para ID. Ele vai dar um erro porque ele não vai encontrar, dá um 404. Ao invés de buscar pelo ID, agora eu estou informando para o Laravel que quando eu usar esse route model bind, né, essa conversão automática aqui de parâmetro, eu quero que ele busque pelo slug ao invés do ID. E com isso, simplifica mais ainda o nosso trabalho, tá bom? Só para a gente ter aqui um histórico, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar comentado esse de cima e vou colocar esse outro aqui abaixo. Bom, então é isso aí. Agora a gente acessa os nossos restaurantes através do Slug. Esses dois aqui é preciso atualizar, você já viu aí como faz. E vamos nesse último aqui. Bom, então essa aqui foi mais uma aula bônus. Espero que tenha te ajudado de forma imensa. Te desejo um forte abraço e até mais.